José, estamos num debate sobre Josué de Castro, um bate-papo falando um pouco da obra, da vida de Josué, que não foi uma vida ligada apenas para ele, né? Josué de Castro. Como diz a história, né? Como dizia o Chico Sainz, um homem coletivo sente a necessidade de lutar. E quando trabalharmos no coletivo, em defesa de bens sociais, a gente vai conseguir algum êxito, vai continuar a caminhar de uma forma mais coesa. Josué de Castro lutou muito, fez sua parte, claro que foi ceifado durante muito tempo, mais ceifado do que sendo contemplado no seu país, mas deixou o seu legado, deixou a sua história e a semente foi plantada. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão da ligação do Josué de Castro com o seu lado profissional e essas questões sociais, como ele conseguiu unificar tudo isso. Mas deixa eu fazer um comentário, a Gerlane, que ligou pra gente, fez uma referência que, segundo ela, na opinião dela, José de Castro e Dom Helder estão entre as referências do bem-estar social de um povo. E aí ela pergunta a opinião de vocês em relação a nomes que evidenciam a figura de Josué de Castro para uma nova geração através da música. Nomes como Chico Sainz, por exemplo. O que é que vocês acham dessa guinada, o que vocês acharam dessa guinada, sobretudo na década de 90, de nomes liderados por algumas figuras importantes como Chico Sainz, que evidenciaram o nome de Josué de Castro, a partir de um livro, um dos livros interessantes, que é Homens e Caranguejos. Então, na opinião de vocês, a importância de Chico e do pessoal daquela geração, dessa geração, a partir de 1990, para um povo que não conhecia, muita gente não conhecia a obra de Josué de Castro. Olha, eu inclusive eu fico muito triste, acho que todo mundo, todo pernambucano ficou triste com a perda, né, do nosso Chico Sainz. É um jovem, né, foi embora, mas o Chico, ele diz que não conheceu José de Castro na escola, o que é uma pena de chegar a dizer isso, né? Então a gente fica feliz de ver um jovem, recentemente, né, falar um negócio desse. Inclusive, ele começou o movimento dele baseado no livro de José de Castro, né? E no caranguejo, o pessoal pescando caranguejo, e aí o movimento Mangue começou através do livro de José de Castro. Doutor Joaquim, essa importância de nomes como Chico? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Só uma pessoa inteligente como ele poderia realmente alcançar os conceitos, os princípios que nortearam a vida, né, científica de José de Castro. Mas eu lembro o seguinte, sempre no Brasil ocorre um aspecto bastante interessante. Durante a ditadura, nós tivemos um Brasil dilacerado, de ponta a ponta, não é verdade? Nos quatro cantos do Brasil. Então, o que é que os ditadores da época fizeram? Tinha que se criar alguém, tinha que aparecer alguém para tirar o foco daquelas atrocidades e foi criado o Roberto Carlos. Foi criado o Roberto Carlos e isso está provado que os ditadores da América todinha estavam fazendo isso, criando alguma coisa para tirar o foco das atrocidades. Agora, isso não tem nada a ver com as boas músicas do cantor. Aí é outra coisa. Mas que ele foi criado dentro desse conceito, foi. Agora, na mesma época, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos Chico Buarque de Holanda, nós tínhamos Gilberto Gil, nós tínhamos o Geraldo Vandré, que há sempre isso. Durante uma fase no Brasil, há segmento da juventude que segue para um lado e há um segmento que segue para outro. Não é verdade? Então, a época de Gilberto Gil, de Geraldo Vandré, era exatamente uma época de protesto, de reação contra tudo que acontecia na época. Então, com a vinda de Chico Sainz, o que foi que aconteceu? A juventude estava, naquela época, num verdadeiro marasmo, sem conhecer esses grandes nomes como Gregório, como Diógenes Arruda, como José de Castro. Então, o Chico apareceu e realmente, com a sua competência, levou para o campo musical todo o conceito e todo o princípio de José de Castro. Então, vem a calhar o que disse o Betinho, né? O Brasil é um país ocultista. Ele oculta os seus problemas. Exatamente. E Josué falou claro, existe fome no Brasil. Exatamente. E que pode ser sanado. Isso contrariou muita gente. E o Geopolítica da Fome, né? Que veio em seguida, aí veio falando da fome no mundo. Ele foi mais abrangente, foi além fronteira. E ganhou um prestígio espetacular. Eu reputo José Castro como o brasileiro
de maior prestígio no mundo até hoje. Sem dúvida. Uhum. Agora, Com a sua permissão, André, à vontade. Geografia da Fome foi escrita em 1946 e em 1951 ele entrou com Geopolítica da Fome. Num estudo abrangente, um livro com 2 volumes que eu tive o prazer de ler, mas ao mesmo tempo fiquei estarrecido diante daquele mapeamento que ele fez com a fome no mundo inteiro. E seguem Agora- atuais, né? Seguem atuais os livros. Exatamente. Veja o que é coisa linda, o que ele diz aqui, José de Castro. Né? Não é agindo apenas sobre o corpo dos indivíduos, degradando-lhes o tamanho, mirrando-lhes as carnes, roendo-lhes as vísceras e abrindo-lhes chagas e buracos na pele, que a fome aniquila o homem. É também atuando sobre seu espírito, sobre sua estrutura mental, sobre sua conduta social. No estudo da influência da fome sobre o comportamento humano, devemos considerar em separado a eventualidade da fome aguda nas épocas de calamidades e a da fome crônica, latente ou específica. Nenhuma calamidade é capaz de desagregar tão profundamente e num sentido tão nocivo a personalidade humana como a fome, quando atinge os limites da verdadeira inanição. Fustigado pela necessidade imperiosa de comer, o homem esfomeado pode exibir a mais desconcertante conduta mental. Seu comportamento transforma-se como o de qualquer outro animal submetido aos efeitos torturantes da fome. Ele disse isso em 1956. Veja só, né, André? Veja que posicionamento, que conceito, que princípio de José de Castro. Agora, Geopolítica da Fome foi realmente um estudo em todo, a própria palavra de geopolítica, né? É um estudo da fome em todo o mundo, né? Uma forma muito ampla. Uma forma muito ampla. Agora veja, isso eu já mencionei, mas vale a pena mencionar outra vez. No dia 7 de fevereiro, Richard, um jornalista, ele, em 1952, ele disse: depois de ler a Geopolítica da Fome, ficamos cada vez mais certos da imprecisão dos livros de história e também de muitos conceitos morais. Espero ter escrito o suficiente para convencer os leitores desta crítica que este é um livro que deve ser comprado ou furtado imediatamente. Eita, que... Então não precisa dizer mais nada. mais nada. Não precisa dizer mais nada. Se um escritor e jornalista chegou ao ponto de dizer algo sobre uma obra de José de Castro dessa forma, então o restante Já, não precisa acrescentar muita coisa. não precisa acrescentar mais nada. Pois é, médico, professor, geógrafo, sociólogo, político, um cidadão do mundo e do bem, chamado José de Castro.